Olá, sejam bem-vindos. Ué, de boné? É, de boné. O meu cabelo tá horrível e tô sem cortar há 50 décadas. Vai ser de boné mesmo, pra eu não ter que me preocupar com o meu cabelo. Fazer um vídeo aqui, como eu ando meio sumido desse canal e eu tô querendo recuperá-lo, eu vou falar um pouquinho sobre as minhas últimas leituras, mas não todas. Eu tenho lido muito pouco, muito menos do que eu gostaria. Falo isso porque isso foi um problema esse ano, principalmente com relação à concentração, à dispersão. Eu perco muitas horas nas redes sociais e... enfim, a gente está com a cabeça em qualquer lugar, menos parada, concentrada. E leitura exige concentração, exige calma, parar num canto, exige concentração, exige se dedicar a um negócio. E eu tenho lido muito pouco. Mas, nos últimos meses, alguns livros que eu li ficaram facilmente entre os favoritos. E aí eu quis destacar quatro dessas últimas leituras para trazer aqui para o canal e falar rapidamente sobre elas. Bom, se em vídeos que eu falo de um livro só eu já demoro 20 minutos, 30 minutos, sei lá quanto tempo, esse aqui eu imagino que vai ficar longuíssimo, mas vamos indo, vamos falando. Eu divido um pouquinho aqui o vídeo em cada obra e vou falar rapidamente sobre esses 4 livros que com certeza me marcaram demais nesses últimos meses. São clássicos assim que eu acho que vale a pena trazer aqui para o canal. Os 4 livros fizeram parte do... Eu já falei sobre esses 4 livros no Papo de Livro. O Papo de Livro é um programa semanal que eu faço em parceria com o canal dos meus amigos do Nota Terapia. Quem não segue a página do Nota Terapia, por favor, acredito que todo mundo aqui do meu canal deva seguir eles lá. E todo sábado a gente tem um quadro chamado Papo de Livro, em que a gente comenta a partir de temas, de autores, ou a partir de países que a gente nunca foi e desconhece, a literatura desses países, desses autores ou desses temas que a gente escolhe. Todo sábado é a nossa mesa redonda de discussão, de bate-papo mesmo, de bar, assim, de livros, que é uma das nossas paixões. Então lá eu li e falei já a respeito dessas obras, mas resolvi trazer aqui para o meu canal também pelo menos um pouquinho. Quais são essas obras que entraram para a lista dos favoritos agora nesses últimos meses de agosto e de setembro? As Relações Perigosas, do Choderlos de Laclos, o Emma, da Jane Austen, o Confissões de uma Máscara, do Mishima, e o A Menina Sem Estrela, do Nelson Rodrigues. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, e por que eles viraram livros tão favoritos. Começando pelo As Relações Perigosas, do Choderlos de Laclos, que eu li nessa edição aqui da Penguin Companhia. Vocês sabem que eu sou louco pela Penguin. Eu, inclusive, agradeço muito os envios da Penguin, da Companhia das Letras, que é uma das parceiras aqui do canal. Esse aqui eu já tenho há um tempo, inclusive comprado bem antes da parceria com a Companhia das Letras, bem antes da existência desse canal. Eu comprei o Relações Perigosas, nunca tinha lido, eu já tinha visto o filme, aquela adaptação do Stephen Frears, que é com a Glenn Close e tal. Eu amava esse filme, e também amava um na minha infância, na minha adolescência, fez parte da minha adolescência, que é aquela versão teen, anos 90, final dos anos 90, que é o Segundas Intenções. Eu amava esse filme. Todos eles são adaptações das Relações Perigosas. As Relações Perigosas é um clássico do século XVIII, publicado em 1782, ou seja, ali, né, no pré-zinho da Revolução Francesa. Dizem até que esse romance foi tão escandaloso que ele ajudou ali a aquecer os ânimos
Revolução Francesa. E aqui, bom, esse clássico, ele é fantástico porque ele é todo escrito em trocas de cartas, né? Um romance epistolar, um gênero muito popular e um tipo de forma, né? Muito comum no século XVIII. Inclusive o Choderlos de Laclos diz que nas Relações Perigosas ele se baseia muito em outros dois romances. Um deles é o Clarissa, do Richardson, da Inglaterra, escrito ali também em meados do século XVIII. O outro é A Nova Heloísa, o Julie ou A Nova Heloísa, do Rousseau, também ali do século XVIII. E também são romances epistolares. Então, essas duas influências são citadas, inclusive, pelos personagens aqui das Relações Perigosas a todo instante. As Relações Perigosas, então, são as trocas de carta, principalmente, né, entre os dois protagonistas, que são assim, figuras muito marcantes da história da literatura, que é o Visconde de Valmont e a Marquesa de Merteuil, que são dois libertinos. São duas figuras deliciosamente perversas que trocam cartas, porque ali, né, dentro daquela vida aristocrática francesa, onde não tinha nada para se fazer, eles se divertem muito, eles se divertem horrores, pintando e bordando, armando jogos sexuais entre outros membros ali da aristocracia francesa, principalmente fazendo com que essas suas vítimas dos seus jogos amorosos fiquem muito dilaceradas, destruídas, né? Eles são famosos por destruir reputações, mas tudo de maneira assim, por debaixo dos panos, na surdina. E aí, o que acontece? A Marquesa de Merteuil, ela foi preterida por um pretendente, ela estava envolvida com um cara da corte, e esse cara troca ela, deixa ela de lado, ela fica muito fula da vida, e ela fala, meu filho, vamos ver o que vai acontecer. Porque ele troca ela para poder ficar com uma parenta da Marquesa de Merteuil, com uma sobrinha dela, assim, que é a senhorita Volanges, a Cecília de Volanges. E aí ela fala o seguinte, ela tenta convencer o Visconde de Valmont a seduzir essa jovem muito novinha, muito ingênua Cecília de Volanges. Então ela quer que o Visconde de Valmont seduza a Cecília de Volanges para que ela não seja mais virgem quando ela então se case com esse pretendente que deu um fora nela. Então, por vingança, ela quer acabar com a reputação dessa jovem, dessa virgem pura, e ela tenta convencer então o seu amigo, o seu parceiro de aventuras sexuais, e em troca disso ela fala, eu me deito com você, você terá finalmente uma noite comigo, já que você sempre quis ir pra cama comigo, não sei o quê. E só que o Visconde de Valmont está muito mais interessado num outro projeto, um projeto que ele diz que é muito mais difícil. Esse para ele diz a princípio que não é muito interessante, porque na verdade ele está a fim de seduzir e conquistar a presidenta de Tourvel. A presidenta de Tourvel, ela é casada e ela é também extremamente religiosa, uma devota, uma mulher de Deus, temente a Deus. Então é ela que o Visconde de Valmont quer porque quer. O projeto dele é seduzir essa moça lindíssima e absurdamente casta e presa aos laços matrimoniais. Então é um jogo duplo,
Mas a grande beleza desse livro é que, na verdade, ele não é só esse jogo duplo entre o Visconde de Valmont tentando seduzir ora a Cecília de Volanges, ora a presidenta de Tourvel. Na verdade, todo mundo joga com todo mundo o tempo inteiro. E a grande graça desse livro é que isso se dá por causa dessas cartas. Então, todo mundo está o tempo inteiro interpretando papéis para poder persuadir alguém, passar por cima do outro, tentar fazer com que o outro se encontre com alguém às escondidas. Assim, é realmente um teatro, e inclusive a imagem, a ideia do teatro é muito presente nesse livro. Eles o tempo inteiro falam desses esquemas, dessas armações que eles confabulam a todo instante como um drama teatral, onde eles estão o tempo inteiro interpretando papéis. Então, as cartas que eles escrevem para os seus alvos, né, para as pessoas que eles querem derrubar e que eles querem seduzir, conquistar, são absurdamente bem escritas. A linguagem é de uma elegância, é de uma beleza linguística assustadora, ao ponto de você ficar lendo essas cartas e você também acreditar nessas personagens. Você, leitor, também fica absurdamente seduzido pela língua, pela linguagem erótica, cheia de duplos sentidos. Você tem uma famosíssima cena em que o Visconde de Valmont escreve sobre o amor dele para a presidenta de Tourvel, enquanto ele está com uma prostituta, e ele escreve usando o corpo dessa amante como se fosse uma mesa de escrivaninha, e ele vai, no conteúdo da carta, ele diz: eu estou aqui sob a minha escrivaninha, onde deposito a parte de mim mais secreta. Então você vai vendo que o tempo inteiro a linguagem dele é dupla. Ele está falando tanto... aponta tanto para o que ele quer dizer na carta, quanto para o que de fato está acontecendo ali, a sua cena de duplicidade, de dubiedade, de perversidade, de sacanagem. Então é um livro muito gostoso de ler, você não tem vontade de parar de ler ele em nenhum momento. Tem uma adaptação também da TV Globo, que eu assisti recentemente, foi feita com... a Patrícia Pilar faz a Marquesa de Merteuil, e ela faz muito bem. E o Valmont é feito pelo Selton Mello. É bem boa. É uma adaptação, eles transpõem pro Brasil nos anos 20. Perde-se algumas coisas, claro, você tem várias adaptações. Não é a mesma coisa que ler o livro. O livro é muito mais rico em detalhes, as tramas rocambolescas, esse vai e vem dos personagens, a disfarçatez dessa linguagem é muito mais clara, o quanto eles são falsos e mascarados. É muito mais divertido aqui, mas a série é bem fiel. O filme com a Glenn Close é um acontecimento, ela tá incrível. O John Malkovich fazendo o Valmont também é muito bom, mas eu revi ele agora também, depois de ter lido o livro, e eu achei que o Valmont do John Malkovich, apesar de eu achar ele fantástico pro papel, eu acho ele eu acho que ele tá sempre sendo sacana, ele evidencia muito a sacanagem, quando que eu acho que a Glenn Close consegue muito bem fazer as duas coisas, fazer tanto a megera, a perversa, a bruxona, vilã, mas também consegue fazer uma pessoa com quem você acredita, mente maravilhosamente bem e sabe fazer esse jogo entre o fingimento e a sacanagem de uma forma deslumbrante. Eu acho que o John Malkovich, apesar de eu achar ele fantástico, acho que ele fica um pouco num registro só, o tempo inteiro sendo o pilantra. E eu acho que a graça do Valmont é que ele é muitas outras coisas, inclusive ele é extremamente sedutor. É um personagem muito difícil, muito difícil mesmo. Mas tem um outro filme também que eu acho que é com Colin Farrell, o Colin Firth, eu nunca lembro o nome dele, que também é uma adaptação, acho que se chama Valmont. Essa eu não assisti. Bom, e o
o Cruel Intentions, o Segundo as Intenções, eu não tive muita coragem de rever, eu vou guardar com a saudade da adolescência. É um filme adolescente, norte-americano, em que todo mundo é um estudante de um high school, e isso é adaptado para um contexto ensino médio. Mas não tem tanto sabor quanto a elegância que é esses salões aqui, esse ambiente artificial e extremamente fake e ao mesmo tempo cheio de sexualidade, com aqueles colos à mostra, aqueles espartilhos, aqueles pequenos truques para poder fazer com que todo mundo caia babando de tesão uns pelos outros e queira fazer com que o outro se foda, mas com muita elegância, com muita classe. É um negócio assim... Acho que a grande graça também desse livro está nisso, assim, como é que as pessoas da aristocracia, e isso está até no prefácio aqui, o Choderlos de Laclos fala, imagina, essa história é óbvio que ela é fictícia, essas cartas não são reais, porque quando que a nossa nobreza tão ilibada, tão bem educada, faria ações tão vis, né, tão terríveis? Jamais, de forma alguma. A nossa aristocracia nunca faria coisas tão perversas quanto esses personagens aqui fazem. E é delicioso de ler. Não à toa rende adaptações e adaptações e adaptações para o cinema, para a TV, para a ópera, para o teatro. Tem uma peça também do Rainer Miller, inspirada nas relações perigosas, né? Ou as ligações perigosas, né? Liaison dangereuse, que é uma peça do Rainer Miller, chamada Quartet. Infelizmente, o Rainer Miller não é tão editado quanto deveria. É uma peça que se passa tanto nos salões do século XVIII, quanto num bunker pós-Terceira Guerra Mundial. Ele faz uma adaptação, o Rainer Miller faz uma adaptação contemporânea, como ele faz com todas as obras, com Medea, com Hamlet. Ele pega esse clássico e coloca esses símbolos, esses fantasmas dos clássicos da literatura, transitando entre imagens muito contemporâneas, imagens muito apocalípticas, inclusive a própria linguagem, né, é muito forte, muito poética, muito lírica, mas ele vai transformando ela em certos escombros. Na peça dele só tem esses dois personagens, ele apaga todos os outros, porque aqui a gente tem carta de todo mundo. A gente tem carta do rapaz por quem a Cecília de Volanges vai se apaixonar, e que acaba sendo um joguete também na mão dos dois protagonistas. A gente tem as cartas da presidenta de Tourvel, tem as cartas da mãe da Cecília de Volanges, que é a senhora de Volanges, que é uma filha da puta também, que faz de tudo para que o Valmont não fique com a filha dela, porque ela sabe da reputação dele. É uma mulher extremamente preocupada com as aparências, mas também faz muitas sacanagens. Todo mundo faz muita sacanagem. A graça é essa. E um livro maravilhoso. Recomendo muito a todos a leitura desse livro fantástico. E recomendo muito, se vocês acharem na internet, a versão do Rainer Miller, chamada Quartet, que é fantástica. Aliás, que vontade de montar ela no teatro. Outro que eu li, também da Penguin, foi o Emma, da Jane Austen. E, bom, eu tenho uma relação com a Jane Austen de fascínio, de amor, devoção. Eu amo a Jane Austen, amo. Eu ainda não li todos, falta acho que agora só o Abadia de Northanger. E falta, eu também não li o Mansfield Park, mas os outros todos eu já li. Orgulho e Preconceito eu acho que é imbatível, é uma obra-prima, os personagens, tudo, as circunstâncias são todas fabulosas. Mas eu acho que o Emma chegou ali para parear, assim, tá bem empatado. Eu fiquei muito apaixonado por Emma. E ele assusta um pouco pelo tamanho, né? Grandão. Eu também amo Persuasão. Persuasão é fantástico. Eu amo todos. Eu amo Razão e Sensibilidade também. É difícil escolher um só. Não sei se porque foi o último, mas Emma é muito fantástico porque a personagem da Emma é muito maravilhosa. E vocês vão ver que tem algo em comum entre esses livros todos, o Relações Perigosas, o Nelson Rodrigues, o Mishima e a Emma e a Jane Austen,
porque eu acho que são personagens muito complexos. São personagens que você pode tanto odiar, quanto ao mesmo tempo, enquanto odeia, se apaixonar. E esses são os personagens que eu mais gosto. São os personagens que você fica na dúvida do que eles são, como uma pessoa de verdade. Você tem tanto motivos para achá-lo um babaca, quanto você tem motivos para poder, apesar das babaquices, falar: cara, você tá com aquela pessoa, você tá seguindo o que aquela pessoa faz, você se identifica com o que aquela pessoa faz, com as merdas, com os erros. Então, a gente às vezes quer se limpar da nossa moral, a gente quer se limpar da nossa maneira como a gente se enxerga pela literatura, né? A gente quer ver sempre heróis muito justos, pessoas que não erram, pessoas que não falham. Quando, na verdade, eu acho que a grande graça da literatura é a gente ver o quanto as outras pessoas, que são muito distintas da gente, também se parecem com a gente em vários aspectos, e principalmente nos erros, né? Nas merda. E a Emma é a personagem da Jane Austen que só faz merda. A Emma, ela é uma menina muito rica, uma menina inteligente, uma menina muito bem colocada. Ela mora com o pai, que é um chato. O pai é um hipocondríaco, chatíssimo, um velho que não deixa ela meio que fazer nada, que tem medo das correntes de ar, tem medo do que vai comer, só pode comer uma papa de um mingau, que não pode sair para dar passeios porque tem medo de ficar doente, um doido, mas que quer ela muito bem, e eles têm uma relação assim, de muita proximidade, né? Assim, ela cuida muito desse pai, que é um pai já mais velho, e ela começa o livro com uma preceptora que vivia ali na propriedade deles. Eles são as pessoas mais bem colocadas dentro daquele condadozinho onde eles moram, e eles têm uma casa elegantérrima e tudo mais. E a Emma começa o livro, a preceptora dela, ela se casa e vai morar com esse marido, um pouco próximo ali da casa dela, mas enfim, ela perde essa figura que seria um pouco a substituta da mãe ou de uma irmã mais velha, essa pessoa a quem ela amava tanto, e a figura feminina que cuidava dela. Porque a Emma faz esses pequenos arranjos de casamento, ela se diverte e passa o tempo também ali do seu fazer nada no campo, muito endinheirada. Ela não precisa se casar, então ela está muito bem, obrigada. Ela tem essa perspicácia, né, de poder olhar a vida dos outros e saber tirar muito juízo do que cada um deve ou não deve fazer. E ela arruma casamentinhos. Ela fica o tempo inteiro ligando as pessoas, já que ela não precisa se casar e ela é bem autossuficiente, ela faz com que os outros encontrem o seu par perfeito, né? E casamento aqui nessa época, a gente sabe muito bem, Inglaterra, final do século XVIII, começo do século XIX, é business, né? Não é só se apaixonar, é contrato. Então, as relações precisam ser socialmente muito bem estudadas, e ela conseguiu então fazer com que essa sua preceptora se case com um cara muito maneiro, e ela está muito contente, mas triste porque agora ela tem que ficar só ela e o pai dela, e então ela precisa de uma nova atividade. Ela resolve fazer com que uma amiga, a Harriet Smith, se case também. A Harriet Smith é uma jovem que é criada num internato, ninguém sabe a origem dela. A Emma já rapidamente acha que ela vem de uma família rica, então ela quer arranjar um bom casamento para essa menina, e ela se incube dessa função de arranjar o casamento perfeito para ela. Essa menina é super afim de um cara que mora também ali nas proximidades, mas que é um cara muito perrapado. E a Emma, mas é um cara muito gentil, muito bondoso, educadíssimo, trata a Harriet muito bem, e os dois meio que se gostam. Mas a Emma, com toda a sua arrogância, a sua petulância, fala: claro que não, você é uma menina de boas condições, você não vai se casar com esse pobretão de jeito nenhum. E aí ela começa a inventar casamentos para essa amiga. E ela faz com que essa amiga vai direcionando a paixão dela para um vicário da região,
jurando que esse vicário também tá doido de amores por essa amiga, pela Harriet. Quando, na verdade, o vicário está completamente apaixonado pela Emma. Só que ela, dentro do projeto dela, tão doido, e das verdades que ela cria na cabeça dela, tudo ela cria na cabeça dela, e todas as pressuposições da Emma são equivocadas. Ela está sempre errada. Isso é uma coisa hilária, porque é quase que uma certeza que você tem ao longo do livro inteiro. Que tudo que ela acha das outras pessoas, do mundo, das relações, está sempre errado. É certo que ela está sempre enganada. Então é muito divertido e é muito relacionável também você ter essa heroína extremamente falha, arrogante, uma metida, né? Como diz a Jane Austen aqui no começo do livro, ela se põe absurdamente em alta conta. Então esse é o maior problema dela, é se acreditar. É achar que o que ela sabe é verdadeiro, que ela tem razão. Então, é de uma arrogância, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não é má. Ela não tem más intenções. Ela quer o bem dos amigos, das pessoas próximas. Ela só é toda errada. E ela, o tempo inteiro, é alertada por esse amigo, esse vizinho, esse amigo da família, quase um irmão para ela, né, criado junto com ela, que é o Sr. Knightley. E o Sr. Knightley está sempre puxando a orelha dela e apontando assim para ela, puxando ela para o real, de uma forma muito direta. Ele é o único que consegue dobrar a Emma. E, enfim, depois ela vai começar a se apaixonar por um rapaz que chega na cidade, que é o filho do marido daquela preceptora lá que ela fez... que ela conseguiu arranjar lá o casamento, que é o Frank Churchill. O Frank Churchill chega e ela jura que se for para se apaixonar por alguém, ela vai se apaixonar pelo Frank Churchill, que é esse jovem muito, muito bonito e que rapidamente também parece ali demonstrar um interesse por ela. Depois vai chegar uma outra moça, que é a Jane Fairfax, que é quase como se fosse uma rival da Emma, mas é uma moça muito, muito bondosa, mas meio quieta, meio misteriosa. É uma delícia esse romance, é uma delícia. E ele é longo, mas a grande graça dele também é que a gente vai acompanhando esses personagens. Livro grande é bom por causa disso, porque você vai acompanhando as personagens e como é absurdamente bem escrito pela Jane Austen, você vai se afeiçoando um pouco a todos. Você passa meio que a conviver naquela pasmaceira de vida rural inglesa, com as visitas para tomar chá, aquele meme, né, que tem na internet do comentário da Amazon que tem no Orgulho e Preconceito, né? Só um bando de gente visitando uns aos outros e tomando chá. É isso. É um romance do século XIX em inglês. Uns visitando as casas dos outros para tomar chá. Mas o que se dá nessas visitas para tomar chá, nesses pequenos piqueniques, nesses bailes, esses micro-eventos que têm que ser organizados para que se tenha algum interesse ali naquela vida, para que tenha alguma coisa viva ali acontecendo, são muito deliciosos. Os diálogos da Jane Austen e o que se passa na mente dessas personagens é sempre maravilhosamente bem escrito, de uma inteligência, de uma ironia muito pungente, ferocíssima, muito ácida e muito deliciosa. Eu vi a adaptação que teve agora de 2020 com aquela menina com o zoião, que faz a Emma. O filme tinha tudo para ser bem agradável, eu estava quase querendo gostar dele, mas o filme tenta pegar um aspecto que é um aspecto muito presente na Jane Austen, que é o humor, e ler Jane Austen é muito engraçado. A gente acha que ela é só romântica, não sei o que, também é, mas é muito mais do que isso, né? Ela é muito irônica e ela é muito sagaz, muito certeira nas críticas sociais, nos costumes. Ela é muito ácida, né? Então tem muita graça, o tempo inteiro tem aquela ironia, aquele risinho de canto de boca Machado de Assis. Só que o filme transforma isso um pouco numa espécie de oba-oba, de comédia meio barata. Eu achei uma pena, porque o filme é bonito, tem figurinos lindos, atores lindos, não sei o que, tem um bom roteiro, uma boa adaptação, mas eu acho que é cheio de gracinha gratuita, assim, o tempo inteiro. Nível de tocar, né, aquelas musiquinhas tipo de palhaçada, pom, pom, pom,
uma música bufa, e aí eu acho que esvazia. Aí o filme inteiro fica tentando ser meio leve, meio irônico, meio engraçadinho, sendo que ele acaba esquecendo das relações, as intenções. Eu não acredito em nada do filme, assim, uma pena. Fica meio jogado fora, assim. Não é nada crível as paixões, os interesses, os mal-entendidos, né? É um livro só de mal-entendidos. Aí, infelizmente, e a Emma, que é essa personagem genial, essa personagem muito complexa, fica meio besta também. E é difícil também fazer essa personagem ser crível e ficar complexa e ter nuances e contrapontos, entendeu? E ser uma pessoa de quem você gosta, ao mesmo tempo você acha uma louca e uma pessoa que só faz merda. É uma pena. Vale a pena assistir, mas eu gostei bem menos do que eu imaginei que eu fosse gostar. O livro não. O livro é fabuloso. Outro livro que eu li e que eu fiquei deslumbrado foi o Confissões de uma Máscara, do Mishima. Eu vou confessar que eu nunca tinha lido nada de literatura japonesa, é um horror, mas tudo bem, a gente vai lendo na nossa vida o que aparece, o que nos interessa, não sei o que. Eu sempre tive muito desejo, eu tenho vários livros de literatura japonesa em casa, mas nunca tinha lido. E aí, para começar, eu falei, bom, vou pegar o Mishima, que todo mundo diz que é fantástico, uma figura dificílima, mas com uma escrita deslumbrante, e vou pegar o Confissões de uma Máscara, não só porque ele é mais brevezinho, mas porque fala sobre as relações homoafetivas, homoeróticas, né, do Mishima e tudo mais. É muito autobiográfico. É um dos primeiros livros do Mishima, se eu não me engano, publicado lá nos anos 40. O Mishima usa um pseudônimo até para fugir um pouco do pai, né, porque o pai não queria que ele fosse escritor de jeito nenhum. E ele, então, escondido na máscara de um pseudônimo, publica, não sei se outras coisas, mas eu sei que o Confissões de uma Máscara é um dos primeiros. E é um livro de uma beleza, realmente. Todo mundo que diz sobre a escrita do Mishima está certíssimo. É de uma beleza estonteante. E é um livro... É muito curioso que ele chama Confissões de uma Máscara, porque já tem uma espécie de um paradoxo, né? Porque se você está escondido atrás de uma máscara, como confissões pressupõem uma certa verdade, né? Confissão de uma verdade, de algo genuíno, de algo que você está expondo algo com muita sinceridade. E confissões de uma máscara, que é justamente um elemento que você coloca para se disfarçar, já é um pouco um contrassenso. E essa é uma das maiores belezas do livro. Aqui você vai ter passagens tanto da infância, da adolescência ali, dos 20 e poucos anos do Mishima, na figura desse narrador, que é e não é o Mishima, né? É biográfico, mas também é ficção. Só que é muito lírico, porque o Mishima vai elencar quase como se fossem algumas imagens que vão marcando a trajetória dele, a infância dele. Então, quando ele é pequeno, ele lembra dessa vez em que ele estava voltando para casa, de mão dada com uma moça que ele não sabe lembrar muito bem se é a mãe, se é uma tia, se é uma avó, e ele vê uma imagem que ele não consegue se esquecer jamais, que é de um cara descendo a ladeira, carregando 2 baldes, um homem muito forte, um pouco sujo, com umas calças muito coladas na coxa, e ele vê essa figura meio seminua carregando um balde de excrementos, de bosta e xixi de uma casa, provavelmente de alguém muito rico, e ele vê essa figura e essa figura marca ele profundamente, já ele muito pequeno, mas de uma forma que ele tenta elaborar como uma forma meio erótica, né? Ele já fica fascinado, fisgado por essa imagem, e ele diz que é quase como se fosse um chamado meio da terra, esse homem sujo, com o corpo muito forte, e ele ali já
imediatamente encantado por essa imagem, a ponto de não conseguir lembrar mais de nada que estava muito no entorno, e ele muito pequenininho. Depois ele vai se lembrar do momento, que é uma das passagens mais lindas, em que ele vê um quadro do São Sebastião num livro de gravuras do pai, de artes do pai, que o pai guardava muito bem na biblioteca, num lugar muito limpo para nenhuma criança danificar. E ele, folheando um dia esse livro de gravuras, vê essa imagem que é o São Sebastião num quadro do Renascimento, e ele tem uma experiência de estética, né, vendo essa imagem, e ao mesmo tempo a descoberta da sua sexualidade, a primeira vez que ele sente que ele está ficando com tesão, e que meio que sem saber o que está fazendo, ele já começa uma masturbação, e ao mesmo tempo uma contemplação assim enlouquecida pela beleza daquela imagem e pela violência daquela imagem, o fato dele estar com aquelas flechas cravadas, mas ao mesmo tempo ele nem parece que está ferido e sentindo dor. E o quanto essas imagens que misturam dor, sofrimento, morte, morbidez e beleza plástica, estética e corpos de cavaleiros, ele fica fascinado pelos cavaleiros das ilustrações dos livros de novelas de cavalaria, e enfim. E aí depois a primeira vez que ele se apaixona por um menino no colégio, que é um menino meio que também tipo um menininho que fica fazendo meio uns bullying assim nos outros, e é um menino que está sempre brincando de briguinha com os outros, e aí essa mistura também de comportamento viril e meio estúpido também vai seduzindo ele, e ele que é um menino muito frágil, um leitor, um bookwormzinho ali, todo tímido, todo cheio de problemas com o que ele pode expor, pôr para fora, justamente por sentir também desejo por outros meninos, fica muito encantado com esse menino que consegue expor a sua relação com o mundo ali, muito crua. E aí ele entra numa briguinha com esse menino, tem uma passagem linda, que aí eles estão ali meio que brincando de porradinha, esse menino tá metendo a porrada em todos os outros moleques, e aí o narrador entra ali no embate com ele, numa disputa assim, para ver quem fica se equilibrando em cima de uma madeirinha assim, e aí esse menino enfia a porrada nele, sei lá, e ele cai. Só que na hora que ele cai, o menino entrega a mão, ergue a mão para ajudar ele a se levantar. E aí ele fala que quando ele toca ali nele, o que ele sente é uma certeza física, né, do corpo, de que ele sente atração por esse outro menino. E ele sabe que o outro menino não sente atração por ele. Mas essa descarga elétrica deixa ele completamente desbaratado, e ele vê que o outro menino entendeu, e olhando nos olhos do narrador, do Mishima, né, esse menino entende também. Ele fala, ele sabe que eu tô afim dele, ele sabe do meu desejo, e aquilo, cara, e ele volta com ele pro colégio, assim, abraçado, assim, meio ajudando ele, que se machucou ali naquela queda. É uma passagem lindíssima. E aí tem todas as frustrações da juventude do Mishima, não só com relação a essa sexualidade que ele entende, que ele começa a ver que ele não consegue direcionar para as mulheres, e que só se dá com o corpo masculino, e que só se dá também numa relação muito tensa, muito conflituosa com a dor, com a violência. E ele tem certeza que ele vai ser chamado para o exército, e que ele vai para a guerra, para a Segunda Guerra, e que ele vai morrer na guerra, e ele vai morrer de uma forma heróica, como essas gravuras que ele via na infância, desses guerreiros muito valentes, ou dos samurais que, né, pela honra à sua pátria se entregavam à morte. Então ele vai misturando esses signos de violência, sexualidade, teatro. Aí ele vai ao teatro com a avó.
a avó leva ele para assistir uma peça de teatro kabuki. E ele, vendo no teatro tradicional japonês, os homens representam as figuras femininas. Então tem um homem vestido, né, todo vestido de uma personagem feminina, e aí ele vai para casa e ele começa a se vestir de mulher e a usar as roupas femininas e a fazer os gestos femininos, a pegar o leque, a passar maquiagem na cara, e aí aquilo é um escândalo, a família vê que ele está se vestindo de mulher e acha aquilo uma coisa absurda, terrível, ficou morrendo de vergonha. Depois ele começa a ficar fascinado pela figura da Cleópatra e a maneira como a Cleópatra está sempre cercada de homens sem camisa e não sei o quê. Então é uma descoberta da homossexualidade misturado com a descoberta do belo, descoberta da estética, descoberta da poesia. E o Mishima é um dos maiores autores do Japão, sem sombra de dúvidas. E eu fiquei absolutamente apaixonado por esse livro. É uma coisa assim fascinante e muito conflituosa. Depois ele vai se envolver com uma moça e ele começa a acreditar que ele gosta mesmo dessa moça. Ele começa a entrar a irmã de um amigo. Então ele começa a entrar nesse jogo também de acreditar naquilo que ele finge socialmente. Ele começa a ter que acreditar que ele é esse personagem social, heterossexual, né? E você fica na dúvida se o Mishima está expondo quem ele realmente é, se ele também está inventando a partir disso uma narrativa ficcional. Enfim, mais do que certezas, você fica o tempo inteiro em dúvida, como qualquer boa obra literária, e é um livro belíssimo. Eu li uma passagem desse livro lá no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada lá, tem um trecho, que é esse trecho da leitura, quando ele vê a imagem do São Sebastião e fica completamente fascinado. É lindíssima. Deem uma olhada lá no meu Instagram, que tem lá esse trechinho que é fabuloso. Então, Confissões de uma Máscara, do Yukio Mishima. Que livro fabuloso, fabuloso. E para fechar as minhas indicações aqui, meio relâmpagas, mas que eu não podia deixar de trazer para cá, esse livro, que é do Nelson Rodrigues, que eu recebi da editora Nova Fronteira, um parceiro aqui do canal. Muito obrigado, Nova Fronteira, pelo envio, que se chama Memórias, A Menina Sem Estrela. É uma reunião de crônicas memorialísticas que o Nelson Rodrigues escreveu em 67. Ele estava muito puto, acho que no jornal Globo, porque ele estava trabalhando no Globo. Agora eu não me lembro se é no Globo, posso estar falando bobagem. Mas enfim, porque ele foi censurado, o romance dele, O Casamento, foi censurado, e aí ele, durante o governo do Castelo Branco, na ditadura, e aí ele fica muito, e aí o jornal em que ele trabalhava toma partido da censura, e aí ele fica muito puto, muito desgostoso, e é convidado para escrever no Correio da Manhã crônicas memorialísticas, né? Então, durante alguns meses, ele passa escrevendo essas crônicas, e eu acho que isso aqui é uma das coisas mais brilhantes que a gente tem na literatura brasileira. Mas eu não tenho dúvidas. O Nelson Rodrigues, dramaturgo, a gente já conhece e já fica estarrecido com a força e com a beleza daquelas peças. Mas eu não sabia, eu sabia que eu já tinha lido algumas crônicas do Nelson Rodrigues e tinha ficado muito apaixonado, mas as crônicas de memórias dele são assim, eu acho que ombreia com as peças também no sentido de serem as coisas mais incríveis que ele já produziu na literatura. É uma espécie de Proust, brasileiro, do subúrbio carioca, essa figura, né, desse jornalista que começa a escrever com 13 anos as colunas de crimes mais avassaladores, mais bizarros e todos muito passionais, e como que o Nelson Rodrigues vai misturando também, assim, como que ele vai misturando essas imagens de uma forma muito complexa que compõem a história da vida dele, desde a infância até
1967. Ele não faz isso de maneira linear, cronológica. Ele faz isso um pouco a maneira como ele compõe O Vestido de Noiva, peça que é um marco na modernidade do teatro, né, brasileiro, misturando os tempos. Então, ele fala que ele escreve as memórias do passado, as memórias do presente, as memórias do futuro e as alucinações. Então, assim como no Vestido de Noiva, o plano da memória, o plano da realidade e o plano das alucinações da personagem da Alaide são misturadas, são sobrepostas, ele faz a mesma coisa aqui com as suas memórias, com as memórias do Brasil, os acontecimentos do Brasil políticos, a morte do Getúlio, enfim, e a escritura das suas peças, e também os relacionamentos com os amigos, com os críticos que ele admira e briga horrivelmente. Só que com uma escrita que é assim, primeiro que é hilária, como quase tudo que Nelson Rodrigues escreve, mas é muito engraçado, mas muito engraçado. Eu acho que é de poucos livros que eu ria assim alto, mas ria tipo assim de dar uma gargalhada alta. Isso é muito raro, não acontece nunca. É muito saboroso. As crônicas são muito bem escritas. E você vai entendendo um pouco o Nelson Rodrigues em vários símbolos. Você entende a primeira vez que ele viu uma pessoa nua, que ele viu uma vizinha nua, que era uma vizinha meio louca, e que ele era muito pequeno, e as pessoas diziam, não pode ir na casa dessa vizinha, porque ela atenta contra a moral, ela parece nua. E aí é a primeira vez que ele vê essa imagem da nudez, é uma nudez de uma menina não, já era uma moça, mas uma moça completamente divorciada com o real, e que alucinava e não sei o que, e ele vê essa nudez se contorcendo num canto do quarto. Então ele diz na cabeça dele que a nudez, para ele a nudez toda nudez será castigada. É essa nudez que se enrosca em si mesma, uma nudez que tenta se esconder num canto do quarto, porque é como ele viu a imagem dessa moça. E aí você entende a briga, o embate com a moral que existia dentro dele, ao mesmo tempo a necessidade de expor o desejo, né? E o desejo, apesar de ser aquilo que você quer esconder, como o Mishima, ele vaza, né? Ele rompe, é uma erupção que tem como conter. E isso aparece nas crônicas, aparece a primeira vez que ele come uma fruta, ele não sabe muito bem se é um caju, se é uma pitanga, mas ele lembra que ou o sabor é amargo ou o sabor é ácido. Então você vai entendendo esses símbolos rodriguianos da moral, da nudez dos corpos, do sabor amargo ou ácido. Ele fala a primeira vez que ele vai ao teatro, que ele vai assistir uma ópera, uma peça também. Faz lembrar muito o Mishima também, de alguma forma. E o Nelson Rodrigues vê que o público inteiro começa a rir. O público carioca fica rindo muito, ele acha aquilo um absurdo. Ele fala como se todo mundo estivesse gargalhando numa missa. Não se ri de uma coisa séria. Teatro é uma coisa muito séria. E é trágico, mostra a nossa condição mais trágica de humanos, de seres humanos. Então, ele acha um absurdo que se vá ao teatro para rir, que se vá ao teatro para fazer pouco do teatro. E ele fala, não, o meu teatro vai ser um teatro que você vai para você ficar em pânico, né? Para você ficar rasgando você ao avesso. O teatro para ele, né, é um lugar dele escrever daquela forma dele, irresponsável, mas com muita devoção e acreditando nessa coisa quase como uma experiência realmente de outra ordem, né, de uma ordem talvez meio religiosa, mas sagrada e bela e necessária e trágica. Necessária porque expõe você no nervo mais primário, né? Expõe você na carne mais crua, mais viva. E ele faz isso com ele próprio. Isso é que é o mais belo. Ele faz isso com a vida dele inteira. Ele bota ela esgarçada, daquela forma como a gente está acostumado com a escrita do Nelson Rodrigues. Mas é de um grau de sinceridade assim, que é realmente invejável. Você não vê em quase nenhum outro escritor. O quanto ele é direto e honesto. Ele é muito honesto. É um dos meus autores favoritos. Eu
E ele fala, eu sou uma pessoa mórbida desde pequeno, a relação com a morte, o desejo de morrer e a culpa, e não ter medo da morbidez. Ele fala, eu não tinha vergonha nenhuma da minha morbidez, eu sempre achei que a morbidez era quase que um presente, era um presente de Deus. Não ter medo também da morte, encarar ela de frente, ao mesmo tempo estar sempre também tentando fugir dela. Fala das internações dele, da úlcera, da vez que ele é internado com tuberculose, uma espécie de Thomas Mann, de Montanha Mágica, do Nelson Rodrigues, mas tudo de uma forma muito hilária. Aí ele conta da viagem do Otto, amigo dele, Otto Lara Rezende, quando o Otto vai à Noruega e volta, e fica completamente decepcionado com o primeiro mundo, com a Noruega. Fala que os noruegueses são tristíssimos, e que aí ele fica com saudade do nosso... E aí ele fala, meu Deus, os noruegueses parecem umas máquinas, são frios, são todos meio iguais. Que saudade do Brasil. Tem uma crítica aqui ao Terra em Transe, uma hora que ele fala do Glauber Rocha. E imagina, o Glauber Rocha, pessoa com quem ele discordava ideologicamente, absurdos, mas tem toda uma relação, inclusive, de muito respeito com artistas que não têm vergonha de dizer o que eles acreditam e que não ficam se desculpando pela sua ideologia. Enfim, uma figura muito complexa, é uma figura extremamente oposta a mim, né, ideologicamente, mas que artista imenso. Vai falar também das pessoas que ele admira. Ele briga com o Drummond, mas o respeito que ele tem com o Drummond, com o Bandeira, com o Glauber Rocha, com o Vianinha, que também, representante mais militante de esquerda que o Vianinha no teatro. E ele admirava muito o Vianinha, e o Vianinha admirava ele, mas ele também fala que o Vianinha era um doido, que ficava babando na gravata, como ele dizia, dos militantes de esquerda. Enfim, tudo com muita ironia, inclusive para pensar criticamente as bobagens que a esquerda fala, as bobagens que os conservadores falam, apesar dele ser um conservador, enfim, é tudo tão bem escrito, que é das coisas mais lindas que eu já li da literatura brasileira, mas assim, de longe, eu acho que só não consegue ganhar das peças, enfim, eu sou suspeito, mas as peças para mim são realmente imbatíveis, como um todo, né? Eu acho a obra do Nelson Rodrigues. Ele vai falar das peças aqui, do álbum de família, vai falar do Vestido de Noiva, vai falar do Anjo Negro. É uma coisa assim, fantástica. Brilhante, é um livro maravilhoso. Todos esses livros são incríveis. Então fica aqui a minha indicação do Confissões de uma Máscara, falei a beça, do Emma, da Jane Austen, delicioso, As Relações Perigosas, que é fantástico, e esse que virou um dos meus favoritos do Nelson Rodrigues, que é o Memórias, A Menina Sem Estrela. Eu também fiz vídeo lendo pedaços do Memórias do Nelson Rodrigues lá no meu Instagram. Também tem lá dois trechos de leituras desse livro fabuloso. Deem uma olhada também. É isso, fica aqui a minha indicação. Esse vídeo ficou imenso, mas é uma delícia. Eu adoro falar sobre os meus livros favoritos com vocês. Um beijo para todos. A gente se encontra já com mais indicações de livros fantásticos, na minha opinião. E até breve. A gente se vê. Um beijo grande.